Olá pessoal, continuando com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula de Física Calorimetria, já estou na parte 8, continuando também o tema de trocas de calor. Então pessoal, como eu sempre faço, vou resolver exercícios detalhados, passo a passo, comentado para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva e deixa aquele joinha. Então tá dizendo assim, no primeiro exercício da aula de hoje, é um exercício da PUC. Em um calorímetro de capacidade térmica, 200 calorias por grau Celsius. Então aqui já é um elemento, tá? Calorímetro de capacidade térmica, 200 calorias por grau Celsius. Contendo 300 gramas de água a 20 graus Celsius. É introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas, estando o mesmo a uma temperatura de 650 graus Celsius. Obtém-se o equilíbrio térmico final a 50 graus Celsius. Então, dados do exercício: calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Desprezando as perdas de calor, determine o calor específico do corpo sólido. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a expressão, da calorimetria e vou tratar de 3 elementos. Então, eu vou chamar de QA, que é da água, mais QC, vou chamar de QC porque é capacidade térmica e é o calorímetro, mais QF, igual a 0, tá? É a expressãozinha que eu vou utilizar para resolver exercício. Então, a fórmula é quantidade de calor, M vezes C vezes delta teta. Então, vamos lá. Então, MA vezes CA vezes delta teta A mais CC. Então, esse CC que eu estou colocando aqui é a capacidade térmica, porque é dado no exercício de 200 calorias de um calorímetro, tá? Então, eu vou chamar de CC vezes delta teta F mais MF, massa de F, vezes CF vezes delta teta F, igual a 0, tá? Então, são 3 elementos, olha de novo, ó, em um calorímetro, então calorímetro é 1, 300 gramas de água é o segundo elemento, introduz um corpo sólido de massa 100 gramas, estando a mesma temperatura de 650 graus Celsius, obtém-se o equilíbrio térmico final. Então, são 3 elementos, tá? Na expressão. Então, aqui, ó, tá falando 300 gramas de água. Então, eu vou colocar aqui 300 vezes 1, que é a calorimetria da água, o calor específico da água é 1, né? Vezes, entre parênteses, temperatura final menos a inicial. Foi-me dado que a temperatura final é de 50 graus Celsius. Temperatura de equilíbrio é TE, né? Então, mas eu estou chamando de TF aqui para facilitar a compreensão. Então, vai ficar 50 menos 20, fecha parênteses, mais aqui o calorímetro, 200 calorias. Então, capacidade térmica, 200 vezes, entre parênteses, 50 menos 20, mais 100 da massa do terceiro componente, que não está especificando quem que é o componente, mas eles estão pedindo apenas o calor específico do corpo sólido, tá? O corpo sólido não vai ter identificação nesse exercício. Então, é 100 vezes C, aqui, ó, que multiplica 50 menos 650, igual a 0, tá? Eu tô dando uma apertadinha aqui para caber tudo nessa folha, tá bom? Então, aqui, ó, 300 gramas vezes 1, que é o calor específico da água, 50 menos 20, que é a temperatura final menos a inicial, mais 200 calorias, porque foi dado capacidade térmica, 200 vezes 50 menos 20, que é a temperatura de equilíbrio, mais 100 gramas desse elemento sólido, que não é anexado aqui no exercício. 100 vezes C, 50 menos 650. Aqui, ó. Estando mesmo a uma temperatura de 650 graus Celsius, tá? Obtém-se o equilíbrio térmico final a 50. Então, vai ficar 50 menos 650, igual a 0.
Então, na linha de baixo eu tenho 300 vezes 1 dá 300, vezes 50 menos 20 dá 30, mais 200 vezes 30, tá bom? Mais 100C, que multiplica menos 600, igual a zero. Tá ficando assim, ó. Vai acompanhando aí, tudo bem? Então, aqui o que vai dar? 300 vezes 30 dá 9.000, mais 200 vezes 30 dá 6.000, e aqui vai dar 100 vezes menos 600, vai dar menos 60.000, que multiplica C igual a zero. Já está bem enxugado esse cálculo aqui, tá bom? E fazendo a matemática, eu vou ter que, aqui ó, 9.000 mais 6.000 dá 15.000. 15.000 é igual a 60.000C, tá bom? Eu transportei o menos 60.000 para a direita, porque ele está com letra, então está multiplicando a letra, e aqui fica numeral. Poderia colocar aqui, ó, desse lado e o numeral para cá, mas não tem problema, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Os 60.000 está multiplicando pelo C, ele vai passar dividindo, então vai ficar 15.000 sobre 60.000 é igual a C, que é o calor específico desse material sólido. Simplificando aqui, ó, eu tenho que 15 sobre 60 dá 1/4, né? 1/4 de caloria, né? Só que eu não, para mim especificar isso, eu tenho que transformar em número decimal. Então, 1/4 é 1 dividido por 4, que dá 0,25 calorias por grama grau Celsius. Então, essa é a resposta, igual a C. Então, o calor específico desse material sólido mencionado no exercício é 0,25 caloria por grama grau Celsius. Se você simplificar 15 por 60, dá 1/4. Então, 1/4 você transforma em número decimal, dá 0,25. Beleza? Então, vamos para o segundo exercício. Aqui está dizendo assim, ó. Eu vou ler paulatinamente. É um exercício da PUC. Numa cavidade efetuada num bloco de gelo a 0 graus Celsius, coloca-se uma barra de cobre de 200 gramas a temperatura de 80 graus Celsius. Após atingido o equilíbrio térmico, qual é a massa de água existente na cavidade? Então, é dado aqui, ó, aqui, C, cobre, calor específico do cobre, 0,092 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão, 80 calorias, tá bom? Então, esse daqui é mais simples. Eu vou fazer QC mais QA igual a zero. Então, olha só, numa cavidade efetuada num bloco de gelo a 0 graus Celsius, coloque-se uma barra de cobre. Então, aqui a quantidade de calor do cobre. 200 gramas a temperatura de 80 graus Celsius. Após atingido o equilíbrio térmico, qual é a massa da água existente na cavidade? Então, QA é a quantidade de calor da água. Então, fazendo a fórmula MC vezes CC delta teta C mais M A L igual a zero, tá? Então, esse aqui é o calor latente de fusão, tá bom? Então, aqui, ó, são 200 gramas a temperatura de 80 graus Celsius. Então, mas o calor específico do cobre é 0,092. Então, eu estou tratando aqui massa do cobre, calor específico do cobre, vezes a variação de temperatura do cobre, tá? Então, vamos lá. Colocando os valores, eu tenho 200 vezes 0,092 vezes 0 menos 80, tá? A temperatura
de 80 graus Celsius. Então, é temperatura final menos a inicial. Numa cavidade efetuada num bloco de gelo a 0 graus Celsius, coloque-se uma barra de cobre de 200 gramas a temperatura de 80 graus Celsius. Então, fica 0 menos 80. Mais M vezes 80, que é o calor latente de fusão, igual a 0. Tudo bem? Então, aqui ó, eu vou ter 200 vezes 0,092. Aqui, ó, eu vou transformar isso aqui da seguinte forma. Ó, eu vou deixar aqui, ó, vai dar 18,4 vezes menos 80 mais 80m igual a 0. Tá bom? Então, 18,4 vezes menos 80 mais 80m igual a 0. Então, aqui agora, pessoal, eu vou calcular 18,4 vezes menos 80. Então, pessoal, isso daqui, ó, dá menos 1472. É igual a menos 80m. Tudo bem? Agora, pessoal, eu fazendo a matemática, vai ficar menos 1472 sobre menos 80 é igual a M, que é a massa procurada. Então, qual é a massa, ó? Qual é a massa de água existente na cavidade? Então, fazendo essa divisão aqui, vai dar novamente os 18,4, tá bom? Então, a massa é 18,4 grama. Então, nesse exercício, resposta alternativa E. Tá bom? É só acompanhar o meu raciocínio e o cálculo que eu faço no papel. Vou conversando, vou detalhando, vou demonstrando o resultado. Tá bom? Vamos embora lá para mais um exercício. Já o terceiro exercício está me dizendo assim, ó. Num calorímetro ideal, introduzimos 525 gramas de água a 30 graus Celsius e um pedaço de gelo a menos 10 graus Celsius, sendo a temperatura final 20 graus Celsius. Qual é a massa do gelo? Então tem aqui, ó, L, fusão do gelo, calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama, tá bom? Então, olha só, eu estou trabalhando aqui, calorímetro, 525 gramas, né, de água a 30 graus Celsius e um pedaço de gelo a menos 10, sendo a temperatura final 20 graus Celsius. Qual é a massa de gelo? Então, eu vou pôr aqui QC mais QR igual a 0, tá bom? QC mais QR igual a 0. Então, na linha de baixo, a massa aqui do calorímetro, 525 gramas. Então, 525 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes, entre parênteses, 20 menos 30, temperatura final menos a inicial, tá? Tá falando assim, 525 gramas de água a 30 graus Celsius e um pedaço de gelo a menos 10 graus Celsius. Sendo a temperatura final 20 graus Celsius, então você considera isso, 20 final menos a inicial, tá? Mais M vezes 0,5, massa do gelo, tá? E o calor específico do gelo que é 0,5, tá? Não foi dado aqui, mas a gente já sabe pelos exercícios anteriores, vezes 10. Por que vezes 10? Eu posso pôr assim, ó, 0 menos 10, tá? Mas vou usar a parte de baixo aqui, ó, M vezes 80 mais M vezes 1 vezes 20 igual a 0. Ficou uma expressãozinha um pouco longa, tá? Então, como que eu vou proceder aqui, ó? 525 gramas de água, massa do gelo, 0,5, vezes 10, eu ia fazer 10 direto, mas é 0 menos 10, que vai dar 10, tá bom? Calor latente, massa de 80, né? Que é o calor latente de fusão do gelo, mais M vezes 1 vezes 20, que é a temperatura final, tá bom? Então, fazendo aqui, ó, 525 vezes menos 10
mais M vezes 0,5 vezes 10 positivo, mais 80M, mais 20M igual a zero, tá bom? Aí eu vou mostrando para vocês a resolução desse exercício. Então aqui, pessoal, 525 vezes 10 vai dar menos 5.250, tá? Aqui vai dar 5M mais 5M mais 80 com 20 vai dar mais 100M igual a zero. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Na linha de baixo eu tenho menos 5.250 mais 105M igual a zero. Então, menos 5.250 é igual a menos 105M, tá? O que está multiplicando passa a dividir. Então, fica menos 5.250 dividido por menos 105 igual a M, tá? A massa do gelo. Qual é a massa do gelo? A pergunta tá, qual é a massa do gelo? Então, fazendo a divisão aqui, ó, M é igual a 50 gramas. Esses exercícios, pessoal, não são difíceis, mas requer muita atenção, tá? Então, para finalizar, vamos fazer o quarto e último exercício da aula de hoje. Bora lá, pessoal. Da Unicamp, tá dizendo assim, misturam-se 200 gramas de água a 20 graus Celsius com 800 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Admita que há troca de calor apenas entre a água e o gelo. Olha só, admita que há troca de calor apenas entre a água e o gelo. Calor específico da água, 1 caloria. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias. Item A, qual será a temperatura final da mistura? Item B, qual será a massa final do líquido? Então, pessoal, tem um esqueminha aqui, ó. Acompanha comigo. Item A. Bom, calor necessário para derreter o gelo. Então vamos lá. Calor. Então Q é igual a M massa vezes o calor latente, tá? Então Q é igual massa de 800 vezes 80, que é o calor latente de fusão do gelo. Q é igual a 64.000 calorias. 64.000 calorias. Então vamos lá. Agora, calor fornecido pela água. São todos esses detalhes que tem que marcar para que vocês possam compreender o desenvolvimento do exercício. Então, calor fornecido pela água em seu resfriamento até 0 graus Celsius. Então, eu tenho que fazer a fórmula da calorimetria, que é igual a M vezes C vezes delta θ, tá? Que é igual a 200 gramas. Então, a massa é 200. Deixa eu pôr aqui bem detalhado. 200 vezes 1, que é o calor específico da água, vezes 20, tá? A 20 graus, ó. Mistura-se 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, aqui que eu vou ter que fazer? Porque eles estão pedindo qual será a temperatura final da mistura. Então, eu tenho que achar primeiro o calor latente de fusão, achar a quantidade de calor que eu encontrei, que é 64.000 calorias, e aqui da água. Então, Q é igual a 4.000 calorias. 4.000 calorias. Então, aqui eu posso afirmar que não há calor suficiente para derreter todo o gelo. Não há calor
suficiente para derreter todo o gelo. Sendo assim, a temperatura TF igual a 0 graus Celsius. Então eu tenho que considerar a temperatura final. Como não vai ter calor suficiente para derreter todo o gelo, então eu considero que a temperatura final é 0 graus Celsius. Agora o item B. O item B. Qual será a massa final do líquido? Então, Q é igual a M vezes L. Então, aqui, ó, eu encontrei 4.000. Então, eu vou colocar aqui 4.000 é igual a M vezes o calor latente. Então, 4.000 dividido por 80 é igual a massa. Corta aqui. Então, M é igual a 50 gramas. 50 gramas. Tá bom? Qual será a massa final do líquido? Então, derreteram, também tem que fazer essa observação. Derreteram 50 gramas de gelo. São dados importantes. Então, ml é igual a 200 mais 50. Então, ml é igual a 250 gramas, tá? Isso é importante para completar o exercício, tá bom? Então, derreteram 50 gramas de gelo. Então, massa é igual a 200 mais 50, tá bom? 200 mais 50. 200 daqui que já tinha, com mais 50. Então, a massa é 250 gramas. Tá aí, pessoal. Eu fiz 4 exercícios detalhados, passo a passo, no meu canal. Se você está curtindo, deixa aquele like, né? Se inscreva no canal e ative as notificações do sininho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem todos com Deus e abraços.